Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. O meu entrevistado de hoje é Luciano Guimarães, produtor rural, líder classista, posso te chamar assim? Por que não? Prazer falar com você. Igualmente. Como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus. Tudo na santa paz de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é belo. Ele é tão bom, tão generoso que trouxe eu aqui para bater um papo com você. Nós já conversamos aqui um monte de vezes, já proseamos demais da conta, já contamos história demais. Mas eu gostaria mais uma vez de ouvir a sua história. Eu sempre digo o seguinte, o Brasil precisa de boas histórias. Precisa de pessoas que nós tenhamos orgulho. E você é uma pessoa que a sua história, ela é forte. Ela é uma história muito boa de se ouvir. 1, 2, 3 vezes, porque cada vez que a gente ouve, a gente aprende com você. E para todos, né? Então a gente aprende muito. Falar um pouquinho de mim, meu pai, Arcalino Ferreira Guimarães, minha mãe, Genesi Jaime de Guimarães, todos daqui de Rio Verde, família daqui. Meu pai, no primeiro casamento, teve um casal de filhos, a Noemi e o Pedro Alberto, todos dois já falecidos. No segundo casamento, nós somos 5. De 5 irmãos, hoje resta 2. Resta eu e o Fábio. Recentemente perdemos o Geraldinho. Foi. Então, assim... E a minha história, assim, no agro, ela começou quando meu pai faleceu. Meu pai faleceu, eu era muito novo. Meu pai faleceu em dia 29 de novembro de 1980. Eu tinha 14 anos de idade. 14 anos? 14 anos. E aí, a vida inteira eu sempre gostei de fazenda, e naquela época a gente tinha... As férias eram muito prolongadas, né? Então eu vivia minhas férias na fazenda. E aí, com isso, com a ausência do meu pai, a gente passou a frequentar mais ainda, né? E eu sempre sou apaixonado em máquina, né? Eu gosto de máquina, então eu sempre fiquei no lado que mexia com as máquinas na fazenda. Desde menino? Desde menino. Tem até uma passagem, essa pegou todos nós, assim. Meu pai tinha um trator de esteira, tinha umas outras coisas lá. E aí, quando dava no final de semana que o pessoal ia embora, meu pai pedia para eles ir lá manobrar as máquinas e deixar elas tudo bem presas lá perto daquelas árvores para nós não mexer. E aí nós aproveitamos que meu pai e os colaboradores saíram, juntou os irmãos tudo lá e nós fomos lá e desmanchamos tudo. Fez festa. Andamos nas máquinas, tudo. Quando meu pai chegou, nós não demos conta de colocar. E aí? Apanharam? Apanhar não apanhou não, mas assim, ele danou. Ele só não bateu porque ele achou engraçado. Como que nós, criança, demos conta de tirar aquelas máquinas daquele lugar? E nós conseguimos. Qual que foi a lição aprendida aquele dia? Eu acredito que você tem que falar, você tem que participar e falar tudo que você sabe que você tem vontade de fazer. Não deixe de conversar com seu pai, não deixe de conversar com seu filho. As suas vontades, os seus desejos, às vezes a pessoa fica reprimida, não sabe se fala, se o pai vai danar ou se a mãe vai danar. Não é só o pai, tem a mãe também.
a mãe é um stay. A minha mãe foi meu stay, a minha mãe foi meu espelho. Porque eu perdi minha mãe faz pouco tempo, faz 5 anos. Então, assim, a minha mãe foi a grande a pessoa que participou da minha história de vida. Ela foi a pessoa que a gente mais teve convivência, foi com a minha mãe. Então, assim, se você, filho, sobrinho, neto, não deixe de falar com o seu pai, com sua mãe, com a pessoa que é responsável por você. Senta, troca ideia. É o melhor aprendizado que tem, você sentar e abrir e trocar e se expor o que você tem vontade de ser e de fazer. Como é que foi naquele momento? 14 anos de idade, os outros irmãos eram mais velhos ou mais novos? Mais velho. O Geraldo mais novo, né? E os outros 3 os mais velhos. Como é que foi aquele menino de 14 anos de idade, os outros ali mais ou menos na faixa, e sua mãe viúva? Como é que foi aquele momento? Para minha mãe foi um baque, né? Mas chegou um ponto assim que meu pai, ele não morreu, ele descansou. Ele estava doente? Ele enfrentou um câncer, né? E aí ele tinha problema de diabetes, teve outras complicações, né? Então, assim, no final, meu pai não morreu, ele descansou, né? Então veio, assim, o descanso. O descanso que todo ser humano precisa ter um dia, né? E ele foi isso aí. E minha mãe sempre foi um stay. A minha mãe sempre deu liberdade pra gente fazer as coisas. Naquela época, meu pai tinha uma amizade muito forte em Rio Verde. Portanto, tem muitas pessoas que ainda falam, os meninos do Arcalino. Você vê, meu pai faleceu tem 44 anos. Até hoje, 80 para agora, 44? 44 anos. Então, até hoje, tem muita gente falar os meninos do Arcalino. Nós escutamos isso. Meu pai teve umas amizades que ajudou muita gente. É o José Lucas de Oliveira, o Luca Braz, o Ademar Macedo, que é vivo, o Zé Gouveia do Carmo também é vivo, o seu Lucas já falecido. Então, assim, esses 3 pessoas, e depois foi surgindo mais pessoas. Quando você fala ajudou muita gente, o que você quer dizer? Orientar, guiar, mostrar. Vai por aqui, não vai por ali, isso pode, isso não pode. Eram as pessoas que sempre teve presente na nossa vida, que sempre nos ajudou, que sempre encaminhou. E eu aprendi muito com eles. Ele ensinou para nós todos muita coisa. Eles foram esteio. Eles foram pessoas que ajudavam muito. Minha mãe confiava muito neles. Minha mãe tinha um respeito muito grande dele, pelo jeito que meu pai sempre negociou, tratou e falou com eles. O meu pai ajudou muita gente e muita gente nos ajudou. Muita gente foi recíproco a nós. Muitas pessoas quis ajudar a gente. Quais os momentos que você lembra que as pessoas ajudaram vocês? E de que maneira foi essa ajuda? Quando você ia fazer algum negócio, você ia comprar um gado, você ia vender um gado. Na época a gente mexia mais com pecuária. Então nessa época, quando a gente ia mexer, ia vender um gado, ia comprar um gado, ia comprar touro, eles sempre indicavam a gente, aquele pessoal ali está tendo um touro bom, aquele ali outro. Então, assim, sempre eles orientavam a gente a hora de vender, às vezes uma hora de comprar. Então, assim, sempre foram muito próximos. Na hora de reformar um pasto, vamos, esse pasto aí já está ficando ruim, vamos, vocês estão perdendo rendimento no gado e tal, vamos reformar esse pasto. Então, assim, a gente reformava o pasto, plantava o milho, mas o foco era o capim, não era muito grão. Mas a gente foi aprendendo a trabalhar os dois juntos. E aí depois foi surgindo novas tecnologias, foi avançando, aí entrou o sistema Barreirão, aí depois virou Santa Fé, que é o mesmo tem o mesmo sistema, que é consórcio, né, de grão com capim e tal. Então, assim, muita coisa que foi surgindo assim na vida, e ele sempre ajudando a gente nisso. Luciano, hoje fala-se muito do papel da mulher na propriedade rural, né? A garganta hoje não está ajudando, não. Tá, quem sabe faz ao vivo. A garganta hoje está complicada, mas fala-se muito do papel da mulher no agronegócio. A sua mãe, ela já tinha alguma interação na propriedade rural? Ou vocês, filhos, é que tiveram que levar avante
aquilo que foi a herança que seu pai deixou? Naquela época, não. Minha mãe não tinha, não. Naquela época, não. Minha mãe, ela era 5 filhos dentro de casa. Então, ela ficava mais na parte dos filhos mesmo. Na criação dos na filhos. Criação. A mãe, ela era a mãezona. Ela era uma mãezona. Naquela época, a mulher não tinha ainda, assim, essa pegada que hoje ela tem. Eu não diria que a minha mãe não tinha liberdade. Minha mãe tinha liberdade. Às vezes, o mundo, as coisas naquela época, não permitia que às vezes ela fosse à frente, igual é hoje. Hoje o homem quer que a mulher vá à frente. O homem quer que a mulher esteja participando. Não importa se é filha, se é esposa, se é nora, não importa. Hoje a mulher tem o espaço. Esse espaço, o que é mais gostoso nisso, o que é mais gostoso de ver isso, ô Divino, é o espaço que vem sendo aberto para ela, ela vem conquistando e ela está tendo apoio. Alguns casos tem dificuldade? Tem. Existe ainda alguns preconceitos, existe ainda o machismo, mas isso está acabando. Porque hoje todo mundo quer ver todo mundo trabalhando. Ainda mais assim, quando você entra em dificuldade, essas coisas, aí você tem que cortar custo, gasto, a mulher vai ocupando o seu espaço. E ela vem fazendo isso ano a ano. Você pode observar hoje, você vai num dia de campo, a quantidade de mulheres que você vê, e você vai lá, você está vendo ela lá prestando atenção, ela está atrás de informação, você vai numa palestra, não importa a palestra que você vai, é direcionada ao agronegócio, ou é lançamento de produto, uma gestão, coisa, liderança. qualquer coisa, ela está no meio, ela está buscando, ela quer buscar conhecimento. Existe o marido que fica mais à frente, lá na propriedade, no campo, naquela lida, ela já vem organizando a parte de papel dele, ela vai tendo acesso ao banco, ela vai tendo acesso a pedido, ela começa a pegar seu espaço. O que mudou no agronegócio daquela fase lá do menino dos 14 anos até hoje? Rapaz, mudou tudo. Mudou tudo. Máquina, tecnologia, avanço, coisas que a gente nem sonhava em fazer, hoje você faz. Você imaginava um dia você pegar um trator e você colocar ali ele no GPS ali e ele praticamente fazer as coisas sozinho? Você imaginou de um dia você subir num trator e ir lá ligar uma tela de um painel e falar assim, eu vou jogar tanta semente por metro, a população vai ser isso, o adubo vai ser esse, o suco de plantio vai cair tanto de água aqui por hectare, tudo num painel. A gente era na corda, era arrastando fita no chão, riscando com o pé. E funcionava, né? Funcionava, o reloginho ali, ó, cronômetro. Não tinha, o relógio era do ponteirinho, né? Você esperava ele chegar ali no 12 horas, ali no meio, para você ficar mais fácil, para você não esquecer, não. Começou, foi aqui, vai terminar ali. Para saber qual que era o tempo que o trator gastava para percorrer aquilo ali, para você ir lá e pegar um copo, ir lá e bico por bico, fazer uma média, somar, dividir, para saber se estava batendo ou não. Hoje você vai ali com 30 segundos, você deixa tudo calibrado. Isso é uma tecnologia, isso é um avanço. Arar chão. Ninguém precisa pôr aquele monte de pano na cara, não precisa pôr máscara. Não tem poeira, não tem nada. Tá lá dentro de uma gabine, num conforto. Ar-condicionado, não importa o tamanho do trator. Hoje tem conforto. Hoje tem conforto. Lá na fazenda a gente tinha um tratorzinho lá, um Valmet 60 ID, uma plantadeira Jumil de 4 linhas. E no meio tinha mais um carrinho que era só semente de capim nele. A gente plantava 4 linhas de milho e uma de capim.
Aquilo ali, quando ia colher, você não sabia onde estava o milho. Era só capim que você enxergava naquilo ali, e era poucas colhedeiras que dava conta. A colhedeira que mais colhia bem era as Massey Ferguson. Era a 36,50 e a 56,50. O sistema de plataforma dela é a que mais encaixava para colher isso. Olha só, 36,50 e uma 56,50. Hoje você vai para a colhedeira aí, pega a que é relativa àquela ali e vem para hoje, pra você ver. As Massey Ferguson, você sentava assim, parecia que você estava em cima do rodado dela do lado esquerdo. Então, assim, isso aí são histórias, são coisas que aconteceu lá atrás. O único ruim da juventude de hoje é que eles não vão ter história para contar. Vai ser muito pouca. Eles não sabem o que é um carrinho de rolimã. Eles não sabem o que é uma biloca. Finca. Esses dias para trás. Uma raia. Soltar pipa. Soltar pipa. Você ia ali, pegar o bambu lá na fazenda, você mesmo, comprar o papel manteiga, você mesmo fazer sua pipa. E ainda fazia o cerol. Fazia o cerol, mas a gente brincava com o cerol aonde? Lá no mato. Lá no meio do mato. Hoje os meninos vão para os grandes centros, usa cerol, mata motoqueiro. Mata motoqueiro. E nós não, era no meio do mato para lá, era só as pipas, não tinha nada, não tinha nem moto para andar. Era poucas motos que tinha. Tinha bicicleta, mas moto não tinha. Nem carro tinha, né? Era muito pouco, era muito pouco. de pneu na rua. Aqui no fundo do tiro de guerra, eu conto pros outros que lá eu lavava carro dentro do córrego e que eu pegava a mão assim, ó, eu bebia água naquele córrego. Eu tomei água naquele córrego. A água era potável. Já tomei banho demais no córrego do Sapo. Ninguém acredita nisso. Ninguém acredita. Minha mãe lavava roupa no córrego do Sapo. Por que naquele tempo achava gente para trabalhar na fazenda, achava um tratorista, e hoje tem tanta dificuldade de achar um profissional, com tanta facilidade, com tanta tecnologia, tanto conforto, você acabou de falar aí, e a gente vê sempre o relato, por exemplo, o Senar está treinando gente o tempo inteiro e está faltando gente na propriedade rural. Hoje, naquele tempo um tratorista não ganhava tão bem, mas hoje um operador de máquina ele ganha relativamente bem, se a gente for comparar. O que acontece que as pessoas ainda têm preconceito, ou não sei se é preconceito, ou não querem trabalhar na roça? Olha, no sindicato, quando eu saí de lá, vai para 2 anos, nós estávamos fazendo em torno de 3.000 capacitação de todos os segmentos dos treinamentos do Senar. 3.000. Nós já cansamos de ver produtor ir lá, pelo amor de Deus, me ajuda a arrumar operador. Aí, quando você acha uma pessoa que vai para o campo, é umas coisas que nós também queremos saber o porquê que ele não quer ir para o campo. Nós também queremos saber, porque lá no campo hoje tem casa boa, tem água, tem energia, tem internet, que é a primeira coisa que pergunta. Primeira coisa. É a primeira coisa, tem internet? Aí depois, você vai me pagar? Você vai me registrar? Aí que vai perguntar, a casa tem porta? Benefício? Primeira coisa é a internet. Então, assim, salário hoje é tudo acima de 4 mil, 5 mil, 3 mil. Então, assim, você pega um cara hoje, leva ele para dentro de uma fazenda. Livre, né? Livre. Você pega ele, leva ele lá para dentro da fazenda. Ele tá ganhando água, ganhando energia e aluguel. Ele não paga. Muitas vezes dá uma cesta básica. Quanto que ele não paga disso na cidade? E 80% das mulheres conseguem trabalhar no campo também e ter bom salário. Aí hoje eu te pergunto, por que as pessoas não querem ir para o campo? Por que muitas das pessoas boas de serviço, você sabe aonde sofre muito? A indústria alimentícia e a construção civil. Você pega um cara ali, leva ele lá para dentro da obra, igualzinho a gente leva para o campo. Vai ali, cara, o cara é bom na máquina, o cara é bom no frigorífico, o cara é bom na construção civil, o cara é ótimo para sentar azulejo, é ótimo para sentar a parede. O cara é perfeito. Fulano, tem 15 dias que você está aqui comigo da diária, traz seu documento, vamos registrar? Não leva. Não vai. Ah, mas por que você não quer registrar? Cara, olha a segurança que você vai ter. Você vai ter segurança, você vai ter estabilidade, você vai ter garantia que lá na frente um dia você vai poder aposentar.
E você está pensando no presente, você não está pensando para você a longo prazo, você não está pensando no futuro. Por que você não quer? Ah, não, se eu for fazer isso, eu vou perder o benefício do município, vou perder o benefício do Estado e vou perder o benefício do governo federal. Então as pessoas hoje não estão preocupadas no amanhã. Eles não estão preocupados em crescer. O cara não está preocupado que ele tem capacidade para fazer um salário de 5, 6, 7, 8 mil. Ele não preocupa que a mulher dele tem potencial para fazer mais que ele. Ele não preocupa que a mulher dele, ela pode ir para dentro de fazenda que está cheio de caminhão, que ela pode pegar caminhão e trabalhar, ela pode pegar coletadeira e trabalhar, porque ela tem competência, ela tem capacidade para isso. Ele tem ônibus que pega o filho dele lá na porta da casa dele para levar para a escola. Toda criança que eu converso, eu só peço uma coisa para ela. Nunca pare de estudar. Você não será e não aceitará ninguém pôr um freio e um cabresto em você. Eu falo isso para toda criança. Porque se ele sair da escola, ele vai ser submisso a esse mundo. Dia desses eu entrevistei uma pessoa aqui, de fora, e ele falou uma coisa interessante. Ele falou: Divino, ainda confundem muito o agronegócio com a imagem do Jeca Tatu. Tanto é que você vai numa festa junina hoje, o povo ainda veste calça com remendo, um chapéu de paia na cabeça, um pito de trás da orelha, né? Exato. Essa imagem do agronegócio, ela permanece até hoje por quê? Eu estou perguntando isso baseado no seu relato de tecnologia que tem na fazenda, que tem hoje no trabalho rural. Se tem tudo isso, se a internet está lá, se a casa do funcionário é boa, se o patrão trata com respeito, se ele quer assinar a carteira, por que o agronegócio ainda é visto como aquele agro do Jeca Tatu, aquela coisa antiga, aquela coisa ultrapassada? Mas não é só o agro. Não é só o agro que está tendo essa dificuldade. Se você escutar a propaganda do Cine, você vai ver a quantidade de pessoas, de vagas que tem lá, e olha o salário e os benefícios que tem. É todo o segmento. Então você acha que na cidade acontece a mesma coisa? A mesma coisa. Na mesma coisa. Você pode ir na padaria, você pode ir em qualquer lugar, você pode ir no supermercado. Quantos supermercados nós temos em Rio Verde? Você sabe quantas vagas tem aqui, em média, aberta, para supermercado? Eu não tenho noção. Esses dias mesmo eu fiz um bate-papo com os amigos da gente que é dessa rede. O que levou o Luciano, que planta, que tem os afazeres dele, que tem lá a fazenda dele para cuidar, tem a família dele, a pegar uma responsabilidade desse tamanho? E a gente sabe de tudo que você fez, e você enfrentou isso de peito aberto. O que te levou a isso? Eu não sei se eu vou errar às vezes o ano. Se eu não me engano, acho que foi em 2004, quando eu tive a primeira participação no Sindicato Rural de Rio Verde. Eu entrei como diretor. Passados-se os tempos, eles me chamam para mim vir ser vice do bailão. Participei. Lá na frente o bailão: Luciano, nós estamos querendo que você seja o candidato a presidente do sindicato. Eu falei: primeiro você vai conversar com todo mundo. Se eles não quiserem, eu aceito. Mas se alguém quiser, eu cedo a vaga e eu não me preocupo, porque eu não tenho vaidade para essas coisas. Acabou que eu virei sendo candidato a presidente. Fomos lá, fomos eleitos e tal, tocamos nossa vida, e aí começou os embates. O primeiro embate que a gente teve foi quando eu era vice do bailão, que a gente teve aquela estiagem de 2015, 2016, na safrinha, que foi um caos. E ali nós fizemos uma assembleia no sindicato, nós levamos lá cerca de 500 produtores, que aquilo foi uma tragédia. Eu vejo que foi tão forte ou pior do que foi a safra agora. Foi muito pior do que essa safra agora. Em 2004 foi quando teve o tratoraço. Nós fizemos aquele movimento grande ali na feira, no estádio. Lembro demais. E aí já teve esse movimento lá em Brasília, a gente foi, eu fiquei lá uma semana lá em Brasília. E aí depois veio esse embate aí, a gente correndo atrás.
para fazer essas partes da governamental, que é a defesa civil, né? Aí a gente foi atrás, fez esse levantamento, fomos com bombeiro, andamos a região de Rio Verde e Montevidéu, para tudo quanto é lugar que você imaginar, nós fomos visitar a lavoura. Então, assim, e aí já surgiu isso aí. Então, nessa época eu comecei a já participar mais das coisas. As reuniões na federação, da federação eu já ia desde o primeiro mandato, lá de diretor lá atrás, que o Enio, se eu não me engano, não, o George, acho que era o presidente da Comissão de Grão de Rio Verde, naquela época. E aí o Enio já estava também junto, então assim, a gente sempre teve uma participação. E o que mais me trouxe à frente foi por causa do movimento Brasil Verde e Amarelo. Tem gente que gosta do Bolsonaro ou que não gosta, para mim não importa. Mas ele é o cara que resgatou a história de vida do brasileiro. Ele resgatou a autoestima do cidadão vivenciar e poder viver e acreditar naquela nação dele. E eu nunca desisti do meu Brasil e nunca vou desistir do meu país. A minha preocupação é as próximas gerações. Mas mudar a minha opinião, eu não mudo. A minha opinião é correta. Como diz o Alexandre Garcia, que levantou o livrinho lá, tá aqui, a Constituição tá aqui, ó. Não é aquele livrinho ali que dita as regras? E infelizmente não estão respeitando. Infelizmente as pessoas estão tomando do jeito que eles acham que tem que ser para ele. Para eles, para elas. Não para uma nação. Não estão olhando um todo. Estão olhando um gato pingado. Que graças a Deus hoje o mundo está acordando. Você vê num parlamento português eles falar que o lugar do Lula é na cadeia. Peraí, nós estamos brincando? Nós escutamos o Elon Musk falar. Nós estamos de brincadeira? Não, nós não estamos de brincadeira. Mas estão brincando com nós. Estão virando nós, aquela historinha, aquele filmezinho que a gente assistiu lá atrás, Tom e Jerry. Tá fazendo isso com a gente. Mas o mundo acordou. E quem vai ajudar o Brasil é o mundo. Porque o Brasil, se ele tem duas pessoas do sexo, eu falo sexo masculino, mas não são homens. Porque se fosse homem, tivesse brilho, o país não estava onde está, que é o presidente do Congresso e o presidente do Senado. Porque se aquilo ali fosse homem verdadeiro, o país não tinha chegado onde chegou. Chegou porque são dois frouxos. Porque estão até aqui, devendo para o mundo inteiro. Se abrir a boca, o que acontece? Não sei. Mas algo vai acontecer que eles não queiram. Porque se eles honrassem aquelas pessoas que votaram neles, tem as pessoas que votou neles que não valem nada. Mas quantas pessoas que trabalham e acreditam neles? Então lá no Congresso, o porquê que nós não estamos tendo mais sucesso lá? É porque os dois que têm poder da caneta não usam. Os dois que poderiam consertar o país, escutando a grande maioria de bem daquelas casas, não escutam. Eles não querem. O Enio falava assim: primo, fala, Zói, sua caneta, a tinta tá acabando, primo. Fica calmo, a tinta vai acabar. A tinta acabou, mas eu não morri. Eu sempre falo isso para ele. A tinta acabou, mas eu não morri. Enquanto eu tiver voz, fôlego e sangue correndo nas veias, meus braços, minhas pernas me carregando, vou defender meu Brasil, vou defender minha família, vou defender nossas gerações que estão aí e precisam do norte. E eu só tenho uma coisa a agradecer. Só espero que o Elon Musk não pare por aí. Coitado de quem achar que aquele homem não para o país. Ele não precisa mais do que 3 toques no dedo dele. Ele acaba com o Brasil. Derruba a internet.
que o Brasil compra dele? Esses dias estavam falando aí, parece que o Brasil paga lá para ele, acho que não dá 10 milhões por ano. Mas ele acaba com tudo se ele quiser. Ele derruba a internet do mundo. Basta ele querer. E eu tenho certeza, ele vai olhar para o povo brasileiro. Ele começou e vai terminar. Porque ele é a nossa salvação. Porque se depender dos dois frouxos lá de Brasília, nós estamos liquidados. Meu amigo, que bom te ouvir. Que bom te ver emocionar. Que bom te ver falar com tanta energia, com tanta força. E o Brasil precisa disso. O estado de Goiás precisa disso. Rio Verde precisa disso. Nosso povo realmente está passando. Eu estive na Argentina em dezembro. Eu andei 8.000 quilômetros na Argentina. E eu vi o povo argentino numa situação, andando de carro muito velho. E eu questionei para um argentino, por que aqui tem tanto carro velho? Ele falou, você viu na porta dos bancos as filas que tem de manhã? Eu falei, vi. Ele falou, aquilo lá é gente que se acostumou a receber benefício do governo ao longo de 40 anos. E a pessoa não compra um carro novo porque o carro é caro, o seguro é caro, o imposto é caro. E como ele não tem muita condição, não tem muita perspectiva de mudança de vida, ele prefere continuar num carrinho bem velho, que ele não paga imposto, que ele não precisa de pagar seguro, a pessoa bateu e não preocupa em arrumar. Ou seja, ele se acomodou naquela vida. Meu amigo, que o Brasil nosso não fique desse jeito, que o brasileiro não entre nessa situação, porque é triste a gente ver depois um país desse mudar. Não muda em 4 anos, não muda em 8, não muda em 12. Vai levar muito mais tempo para mudar. Vai levar muito mais gerações do que 1, 2 ou 3. Obrigado. Eu que te agradeço. Sempre às ordens. Sempre às ordens. Sensacional, Luciano. E o que for bom para o meu povo, o que for bom para o meu país, você sempre vai ter eu. Você pode saber que eu vou estar lá, defendendo. Porque tudo que vem prejudicar o setor produtivo vai prejudicar quem está entrando no mercado. Quem está entrando no açougue, quem está entrando na farmácia e quem está levando um pneu da bicicleta para arrumar na borracharia. E eu vou estar lá defendendo ele. Você pode ter certeza disso. Eu não vou deixar o meu povo. Esse foi o Luciano Guimarães. Como eu disse, líder. Vou até mudar. No início eu disse que ele era líder classista. Eu vou tirar a palavra classista. Líder. O Brasil precisa de líderes, precisa de lideranças, precisa de pessoas que tenham a coragem de falar, se emocionar, com brilho nos olhos. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.